Olá, meu nome é Ednei Martins de Andrade, sou professor de matemática do 9º ano do ensino fundamental. Hoje o tema abordado será a notação científica. A notação científica é uma forma de escrever números usando potência de 10. É utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos. Números muito pequenos ou números muito grandes são frequentemente encontrados nas ciências em geral. E escrever em notação científica facilita fazer comparações e cálculos. Um número em notação científica apresenta o seguinte formato: n vezes 10 elevado a n, sendo que n é um número real igual ou maior que 1 e menor que 10. E n, o minúsculo aqui representado, é um número inteiro. Quem inventou a notação científica? A primeira tentativa conhecida de representar números muito grandes foi de Arquimedes, o mesmo filósofo e matemático grego que deu outras grandes contribuições. Isso ficou registrado em sua obra, O Contador de Areia, desde o século III a.C. Onde a notação científica é usada? A notação científica é uma ferramenta muito usada na física e na química. Sem ela, seria muito demorado calcular o tempo em que a luz percorre a distância entre a Terra e o Sol. Ela também pode ser usada em outras disciplinas, como na geografia, para representar populações ou intensidades de terremotos. Pode ser usada na biologia para indicar quantas bactérias existem ou quantas vezes o microscópio amplia a imagem. Enfim, são inúmeras possibilidades. A mantissa. O que é mantissa? A mantissa, também chamada de coeficiente, é um número que vem na primeira parte da notação científica. Ela é encontrada quando isolamos o primeiro algarismo significativo de um número. Como assim? Observe o número 0,0000435. É muito pequeno, cheio de zeros. O primeiro número que realmente tem algum valor é o 4. E depois temos o 3 e o 5. Portanto, a mantissa será o 4, e os demais algarismos virão depois da vírgula. Como só pode haver um algarismo nas unidades, ele varia de 1 a 9. Os demais números sempre irão para a parte decimal. Exemplos. A mantissa de 0,000435 é 4,35. A mantissa de 736.982 é 7,36982. A mantissa de 12 é 1,2. A mantissa de 4 é o 4 mesmo. Aqui uma simbologia, A vezes 10n, onde é o número inteiro, expoente, n. A mantissa, 1 menor igual a menor que 10. Como transformar, então, um número em notação científica? Para colocar um número em notação científica, precisamos encontrar sua mantissa e sua ordem de grandeza. Depois é só juntar as duas informações. Encontre a mantissa, escreve o número na forma decimal, com um algarismo entre 1 e 9 na frente da vírgula. Encontre a ordem da grandeza, conte quantas casas você pulou no número original para encontrar a mantissa. Se a vírgula se deslocar para a esquerda, é um número grande. A ordem terá expoente positivo. Se a vírgula se decorar para a direita, é um número pequeno. A ordem terá expoente negativo. Junte as informações seguindo o formato geral, a vezes 10 elevado a n. Substitua a pelo valor encontrado na mantissa e n pelo valor encontrado na ordem da grandeza. Números muito grandes. Exemplo. 450, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zeros, depois aqui do 450. É bilhão. 450 bilhão em notação científica. Etapas. 4,5 vezes 10 elevado a 11. Por que elevado a 11? Porque a gente monta aqui a partir da vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Explicação. O número base 4,5 é menor que 10. E o expoente 11 indica que movemos a vírgula 11 posições para a direita. Em uma cidade, havia 1,6 vezes 10 ao quadrado de pássaros. Eles estavam em extinção. Então os cientistas pegaram todos os ovos dos ninhos, chocaram em cativeiro para que não fossem pegos por traficantes de animais e devolveram 0,3 vezes 10 ao cubo filhotes da cidade. Quantas águias passaram a existir no total? Pássaros, né? 1,6 vezes 10 ao quadrado e 0,23 vezes 10 ao cubo. Não possuem ordens iguais. Por isso precisamos transformar um dos números para que fique na mesma base do outro. Se mudarmos a vírgula de 0,23 vezes 10 ao cubo para a direita, teremos 2,3 vezes 10 ao quadrado. Agora sim podemos manter a base e realizar a soma. 1,6 mais 2,3 é igual a 3,9. Concluímos que a cidade passou a ter 3,9 vezes 10 ao quadrado de águias, ou seja, 390 aves. Números muito pequenos. Exemplo, 0,00065 em notação científica. Etapas. 6,5 vezes 10 menos 8. Aqui, ele conta depois do 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Explicação. O número base 6,5 é maior que 1 e o expoente é menos 8. Indica que movemos a vírgula 8 posições para a esquerda. Está a vírgula? 8 posições. Por que usar a notação científica, então? Facilita a compreensão de números, extremamente grandes ou pequenos, é uma maneira padrão e universal de expressar valores em diversas áreas científicas, facilita cálculos e operações matemáticas. A distância entre o Sol e a Terra é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Qual é a representação deste número em notação científica? Bom, já sabemos que menor que 10, né? Vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Positivos, né? Qual é a representação deste número em notação científica? Aqui, menos, negativo. Não é negativo, né? Vamos acabar com esse aqui, não é esse. Esse aqui também é negativo, também não é. Então, esses dois não é. Pode ser algum desses dois. A vírgula, a gente coloca uma aqui para dar o 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 14 teria que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então não é. A resposta aqui será A. A distância entre o Sol e a Terra é a 1,496 vezes 10 elevado a 8. Aplicações da notação científica. Ciências, astronomia, física, biologia, química, etc. Tecnologia, medidas de tamanho de partículas, capacidade de armazenamento, engenharia, valores de resistência, corrente elétrica, etc. Operações em notação científicas. A multiplicação, né? Os números base e soma os expoentes. Divisão, divide-se os números base e subtrai os expoentes. Um exemplo, né? Subtraindo os expoentes. Por 2, 4, né? Aqui está somando, né? Os expoentes 7. Dicas e truques. Para números grandes muito grandes, o expoente será positivo. Para pequenos, o expoente será negativo. Preste atenção aos zeros à esquerda ou à direita do número base. Conclusão. A notação científica é uma ferramenta poderosa e essencial para simplificar a representação de números extremamente grandes ou pequenos.
Nossa jornada através dessa apresentação nos permitiu compreender sua utilidade e importância em diversas áreas da ciência, tecnologia e engenharia. Ao expressar números na forma a vezes 10 elevado a n, a notação científica nos oferece uma maneira padronizada e universal de lidar com valores que poderiam ser impraticáveis ou confusos de se trabalhar em sua forma convencional. Bom, espero que tenha gostado desta aula de notação científica. Eu quis ser bem breve, mas eu espero que vocês compreendam e tenha adquirido alguma informação. Eu fico por aqui e obrigado e até logo.